Bom dia, queridos irmãos. Nesta quinta-feira, dia 7 de julho, o grande dia do nosso jubileu se aproxima. Queremos esclarecer bem nesse diário que neste sábado e domingo, todos os grupos, jovens e adultos, Yeshua, Ruá e Canaã, são convidados no Salão de Evangelização de Jundiaí para um final de semana de reflexão comigo com a Cacilda em preparação ao jubileu do dia 16. É isso mesmo, queridos irmãos e irmãs. A semana que vem será somente para os jovens, que convidamos calorosamente. Mas nesse final de semana, sábado e domingo, será para todos. Será um domingo Belém de 2 dias. Iniciará às 8 da manhã do sábado e terminará com a Santa Missa, às 18 horas do domingo. Convidamos em especial os jovens a participar integralmente a partir deste sábado até o sábado que vem na Catedral da Sé. E vamos agora aprender mais um canto do nosso jubileu. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estrada da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas e vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz. O que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que disse Jesus. Eu sei que não tenho a idade da maturidade de quem já viveu. Mas sei que eu já tenho a idade de ver a verdade. O que eu quero é ser eu. Um mundo ferido e cansado de um triste passado, de guerras sem fim. Tem medo da bomba que fez e da fé que desfez, mas aponta pra mim. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração que disse Jesus. Eu venho trazer meu recado, Não tenho passado, mas sei entender. Um jovem foi crucificado por ter ensinado a gente a viver. eu grito no mundo descrente que eu quero é ser gente. Eu creio na cruz. Eu creio na força do jovem que segue o caminho do Cristo Jesus.
Hoje meditaremos o livro do profeta Oséias, capítulo 11, versículos de 1 a 9. Era para ele como quem leva uma criança ao colo. Rebaixava-me para dar-lhes de comer. Continuamos a aprofundar a atitude de Deus, bom pastor, para conosco. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Eu os atraía com laços de amor. Esse é o modo de ser bom pastor, como Deus. Precisa trazer a ovelha para dentro do nosso coração. Precisa pensar nela, se preocupar com ela, procurá-la, sair do nosso comodismo, enfrentar os lobos do mundo, enfrentar íngremes montanhas e barrancos, entrar no mato, no meio dos espinheiros para cativá-la e convencê-la a entrar no redil do Senhor. Do livro do profeta Oséias. Quando Israel era criança, eu o amava, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais, porém, eu o chamava, mais de mim ele se afastava. Sacrificavam vítimas aos Baals, queimavam sacrifícios a seus ídolos. Sim, fui eu quem ensinou Efraim a andar, segurando-o pela mão. Só que eles não percebiam que era eu quem deles cuidava. Eu os lacei com laços de amizade, eu os amarrei com cordas de amor. Fazia com eles como quem pega uma criança ao colo e a traz até junto ao rosto. Para dar-lhes de comer, eu me abaixava até eles. Voltarão para o Egito, a Assíria será o seu rei, porque não quiseram converter-se. Nas suas cidades a luta armada será furiosa e vai engolir seus tagarelas, devorá-los por causa de seus projetos. Meu povo é propenso à rebeldia, chama por Baal, mas ele não é capaz de reerguê-los. Como poderia eu abandonar-te, Efraim? Como poderia entregar-te, Israel? Poderia abandonar-te como a cidade de Adamá? Ou eu poderia tratar-te igual a Seboim? O coração se comove no meu peito, as entranhas se agitam dentro de mim. Não me deixarei levar pelo calor da minha ira. Não destruirei Efraim. Eu sou Deus, não um ser humano. Sou o Santo no meio de ti. Não venho com terror. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, hoje vamos olhar para esta palavra para aprender um exemplo, como deve ser o nosso comportamento de pastores. É claro que diante de Deus somos todos ovelhas queridas e Ele nos carrega no colo, mas do outro lado, o exemplo de Deus deve inspirar e nos ensinar como sermos pastores, como nos abaixar para pegar no colo a ovelha ferida, a ovelha perdida que caiu no buraco no meio dos espinheiros. E vamos fazer isso utilizando uma meditação do nosso Papa Francisco, mesmo no dia do Bom Pastor, no dia das vocações do ano passado. Diz Papa Francisco: o quarto domingo de Páscoa apresenta-nos o ícone do Bom Pastor, que conhece as suas ovelhas, chama-as, alimenta-as, conduz-as. Há mais de 50 anos, neste domingo, vivemos o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Este dia sempre nos lembra a importância de rezar para que o dono da messe, como disse Jesus aos seus discípulos, mande trabalhadores para a sua messe. Jesus dá esta ordem no contexto de um envio missionário. Além dos 12 apóstolos, ele chamou mais 72 discípulos, enviando-os em missão 2 a 2. Com efeito, se a Igreja é, por sua natureza, missionária,
A vocação cristã só pode nascer dentro de uma experiência de missão. Assim, ouvir e seguir a voz de Cristo, bom pastor, deixando-se atrair e conduzir por ele e consagrando-lhe a própria vida, significa permitir que o Espírito Santo nos introduza neste dinamismo missionário, suscitando em nós o desejo e a coragem jubilosa de oferecer a nossa vida e gastá-la pela causa do reino de Deus. A oferta da própria vida nesta atitude missionária só é possível se formos capazes de sair de nós mesmos. Na raiz de cada vocação cristã está este movimento fundamental da experiência de fé. Crer significa deixar-se a si mesmo, sair da comodidade e rigidez do próprio eu para centrar a nossa vida em Jesus Cristo. Abandonar como Abraão a própria terra, pondo-se confiantemente a caminho, sabendo que Deus indicará a estrada para a nova terra. Esta saída não deve ser entendida como um desprezo da própria vida, do próprio sentir, da própria humanidade. Pelo contrário, quem se põe a caminho no seguimento de Cristo encontra a vida em abundância, colocando tudo de si à disposição de Deus e do seu reino. Como diz Jesus, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá por herança a vida eterna. Tudo isto tem a sua raiz mais profunda no amor. Esta dinâmica do Êxodo diz respeito não só à pessoa chamada, mas também à atividade missionária e evangelizadora da Igreja. Esta é verdadeiramente fiel ao seu mestre na medida em que é uma igreja em saída, não preocupada consigo mesma, com as suas próprias estruturas e conquistas, mas sim capaz de ir, de se mover, de encontrar os filhos de Deus na sua situação real e compadecer-se das suas feridas. Deus sai de si mesmo numa dinâmica trinitária de amor, se dá conta da miséria do seu povo e intervém para o libertar. A este modo de ser e de agir é chamada também a Igreja. A Igreja que evangeliza sai ao encontro do homem, anuncia a palavra libertadora do Evangelho, cuida das feridas das almas e dos corpos. Com a graça de Deus, levanta os pobres e os necessitados. Irmãos, nessas palavras se encontra o motivo pelo qual essa manhã escolhemos refletir com as palavras do Papa Francisco. Deus, para pegar no colo a sua criatura, deve abaixar-se, redobrar-se sobre ela, como fala a leitura. Nunca uma criança sozinha é capaz de pular no colo do pai. Pastor é quem é capaz de pegar no colo as pessoas como Deus pega nós no colo. Mas continuemos agora com as palavras do nosso querido Papa Francisco. Amados irmãos e irmãs, ouvir, receber a chamada do Senhor não é uma questão privada e intimista que se possa confundir com a emoção do momento. É um compromisso concreto, real e total que abraça a nossa existência e a põe a serviço da construção do reino de Deus na terra. Por isso, a vocação cristã, radicada na contemplação do coração do Pai, impele simultaneamente para o compromisso solidário a favor da libertação dos irmãos, sobretudo dos mais pobres. O discípulo de Jesus tem o coração aberto ao seu horizonte sem fim, e a sua intimidade com o Senhor nunca é uma fuga da vida e do mundo, mas pelo contrário reveste essencialmente a forma de comunhão missionária. Esta dinâmica de êxodo rumo a Deus e ao homem enche a vida de alegria e significado.
Gostaria de o dizer, sobretudo, aos mais jovens, que inclusive pela sua idade e a visão do futuro que se abre diante dos seus olhos, sabem ser disponíveis e generosos. Às vezes, as incógnitas e preocupações pelo futuro e a incerteza que afeta o dia a dia encerram o risco de paralisar estes seus impulsos, refrear os seus sonhos, a ponto de pensar que não vale a pena comprometer-se e que o Deus da fé cristã limita a sua liberdade. Ao invés, queridos jovens, não haja em vós o medo de sair de vós mesmos e de vos pôr a caminho. O Evangelho é a palavra que liberta, transforma e torna mais bela a nossa vida. Como é bom deixar-se surpreender pelo chamado de Deus e acolher a sua palavra, pôr os passos da nossa vida nas pegadas de Jesus, na adoração do mistério divino e na generosa dedicação aos outros. A vida se tornará cada vez mais rica e feliz. E com estas palavras se conclui a reflexão e o convite do nosso Papa Francisco. E vamos agora ler novamente o trecho de hoje. Quando Israel era criança, eu o amava, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais, porém, eu o chamava, mais de mim ele se afastava. Sacrificavam vítimas aos Baals, queimavam sacrifícios a seus ídolos. Sim, fui eu quem ensinou Efraim a andar, segurando-o pela mão. Só que eles não percebiam que era eu quem deles cuidava. Eu os lacei com laços de amizade, eu os amarrei com cordas de amor. Fazia com eles como quem pega uma criança ao colo e a traz até junto ao rosto. Para dar-lhes de comer, eu me abaixava até eles. Voltarão para o Egito, a Assíria será o seu rei, porque não quiseram converter-se. Nas suas cidades a luta armada será furiosa e vai engolir seus tagarelas, devorá-los por causa de seus projetos. Meu povo é propenso à rebeldia, chama por Baal, mas ele não é capaz de reerguê-los. Como poderia eu abandonar-te, Efraim? Como poderia entregar-te, Israel? Poderia abandonar-te como a cidade de Adamá? Ou eu poderia tratar-te igual a Seboim? O coração se comove no meu peito, as entranhas se agitam dentro de mim. Não me deixarei levar pelo calor da minha ira. Não, não destruirei Efraim. Eu sou o Deus, não um ser humano. Sou o Santo no meio de ti. Não venho com terror. Podemos agora, irmãos, escrever aquelas frases que mais tocaram o nosso coração, que mais nos estimulam ao propósito. E agora, pensando no trecho bíblico, pensando na meditação, nas palavras de Papa Francisco, vamos escolher o nosso propósito pequeno e preciso para este dia.
Concretamente, como posso colocar em prática este propósito que Deus me inspirou? Eu os lacei com laços de amizade, eu os amarrei com cordas de amor. Paz e alegria a todos. Como quem pega uma criança ao colo e a traz junto ao rosto. Paz e alegria a todos. Desde o ventre da minha mãe já me conheci. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Grato eu estou, Senhor, porque me confiaste A missão de proclamar o seu eterno amor. Mesmo sendo tão pequeno, me desse autoridade de em seu nome anunciar a paz e a liberdade.